Olá! Hoje no canal Root vamos falar de como chamar API pelo Excel. Tá? E a gente vai usar uma API que traz a cotação de criptomoedas em tempo real, para você trazer a cotação das suas criptomoedas para o seu Excel. Essa e outras técnicas você tem mais detalhes no nosso curso de automação para investidores, mas eu trago aqui no detalhe para você, para que você não perca nada e possa usufruir também desses recursos, tá bom? Eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, é muito importante para a gente e também para que outras pessoas possam também receber esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sem enrolação. Aqui eu estou com o meu Excel aberto, tá? O meu Excel está em inglês, mas isso não influencia em nada, em português também tem as mesmas opções, tá? Eu vou abrir uma nova planilha e essa nova planilha eu vou colocar nessa primeira sheet aqui, eu vou colocar moeda. Imagina que eu tenho um grupo de investimentos ou vários papéis de investimentos em criptomoedas, né? Então eu vou botar aqui o Bitcoin, que é a mais famosa delas, a Ethereum também bastante famosa, vou botar a ADA, que é o Cardano, vou botar a Alpha também. E eu tenho essas 4 moedas aqui, eu poderia ter mais, tá? E vocês vão entender que depois você pode acrescentar quantas quiser. Eu vou selecionar isso aqui e vou criar uma tabela. Então você vem em inserir, insert, tabela. Tá? E eu vou dizer que a minha tabela tem cabeçalho, né? Eu criei o cabeçalho moeda aqui. Então eu vou dar um OK. E aqui eu já tenho a moeda, né? Então agora eu vou abrir um Chrome para que a gente possa aqui rapidamente. Eu vou usar a API do mercado Bitcoin. Eles têm uma API gratuita para cotação de criptomoedas, né? Então vamos usar essa API, que com certeza vai ser super simples de fazer. Aqui eu tenho a forma de chamar a API, né? O link vai estar na descrição do vídeo, não se preocupe com isso. E essa API me dá várias informações. O que eu quero? Eu quero a cotação dessa moeda no tempo real, né? Dessa criptomoeda em tempo real. Então essa aqui é o corpo da chamada, é a estrutura da chamada. Aqui eu tenho todas as moedas que são suportadas. Aqui o ADA, que é o Cardano, eu tenho a Alpha, né, que a gente botou aqui, e tem várias outras aqui, tá bom? GMT, enfim. Depois tem alguns NFTs também. E no final, ele me dá um exemplo de chamada. E ele me diz o que é esse método, né? Você vê que eu tenho aqui na chamada, eu tenho que passar a moeda e o método. O método não é get, post, não. Isso já está dizendo que a API é get, tá? Para quem não entende dos verbos de chamada da API, não tem problema, isso aqui não vai fazer diferença para a gente agora. Então aqui ele traz um exemplo chamando a moeda BTC, que é o Bitcoin, e ele dizendo que ele quer o método ticker. O que é o método ticker? Resumo das operações executadas, exatamente a cotação. O que é o order book? O order book é o livro de negociações, né? As ordens abertas de compra, de venda. E o trades, que é todo o histórico de operação executada. Tá? Então o que a gente quer é o ticker. Então é exatamente uma chamada muito parecida com essa aqui. Eu vou copiar essa aqui então. Veja que se você chamar ela no próprio browser, ela te responde, é um JSON, mas não se preocupe com isso, no Excel também vai ficar muito simples. Então vamos voltar aqui para o Excel. Aqui a moeda, a gente criou uma tabela, né? Então a gente vem aqui em dados, tá? Então vamos primeiro fazer dados da tabela, vindo de uma tabela. Então a gente cria uma tabela de fato, né? Em estrutura de tabela no Power Query. Ela vem como Table1. Eu vou só dar uma renomeada nela aqui. Eu vou botar moedas. E vou
Veja que ela está aqui, né? Ela também é um texto, não tem problema. Eu vou salvar e fechar. Aqui já transformou isso, né? Se vocês verem aqui, ó, é uma query em moedas. Eu tenho aqui quatro linhas carregadas, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir uma outra planilhazinha aqui, que foi aquela original, que, né, moedas estavam aqui, e aquela original estava aqui, né? Então, assim, vocês podem ver que isso aqui é uma tabela criada a partir dessa tabela aqui. Vou adicionar uma nova moeda aqui. Vamos pegar aqui no mercado Bitcoin, XRP. Então, eu vou adicionar aqui XRP. Adicionei, ele já pegou na tabela. O que acontece se eu voltar para cá? Ele não aparece, mas se eu vier em dados, atualizar dados, aparece o XRP, mas não tem as cotações. Para que venham as cotações, eu tenho que vir aqui em obter dados, né, get, de outras fontes da web. E aí, trazendo essas fontes da web, eu vou colar aqui o endereço do mercado Bitcoin. Se bem que esse endereço aqui é o do Bitcoin, né, a BTC, mas não tem problema, depois a gente vai botar isso dinâmico. Vou dar OK. Ele já identificou que tem uma chamada aqui, né, que é uma web API. Se fosse uma API que tivesse chave, você teria que botar a chave. Eu posso deixar aqui do jeito que veio mesmo e dar um connect. Veja que ele abriu aqui o Power Query, a minha tabela moedas está aqui, e aqui eu tenho a Query One, que é a chamada do mercado Bitcoin. E ela me retorna um ticker record, que é um tipo de registro. Eu vou clicar aqui em Query One, vou dar uma renomeada aqui só para ficar, né, botar aqui cotação, e eu vou transformar isso numa tabela. Mas, quando eu transformei em tabela, veja, ele tem um nome e o valor, ele tem o nome ticker e o valor aqui. Por quê? Porque no meu JSON de retorno, vamos reparar aqui, né? Ele não vem formatado bonitinho, mas ele vem aqui dizendo que dentro de ticker tem alta, baixa, volume, a última, a compra, a venda e assim por diante, né? Então, como é que eu tenho que fazer aqui no Excel? Eu vou tirar essa coluna não me serve para nada, ticker, não me diz nada. E eu vou clicar aqui em expandir. Veja que eu tenho a coluna value, é um record. Eu vou clicar em expandir. Na hora que eu clicar em expandir, ele vai trazer as colunas que estão dentro desse record. Eu vou deixar todas. Só vou desmarcar essa opção, que é usar o nome original da coluna como prefixo, né? Então eu vou tirar e vou dar OK. Senão ele ficaria aqui value.high, value.low e assim por diante. Ele identificou tudo como texto, por quê? Porque eu estou trazendo o formato que está lá no mercado Bitcoin e a configuração de números decimais do meu Windows está diferente, né? A gente pode ajustar isso ou não, tá? No meu caso aqui, eu não quero mexer nisso agora, mas a gente poderia vir aqui e transformar isso em número. Então, na verdade, em decimal number, né? Que é um número decimal. E ele vai transformando aqui certinho. Ó, número decimal. Número decimal. Tudo isso aqui, se bem que volume não. Volume é número inteiro. Na verdade, eu vou cancelar. Vou cancelar essa última modificação, que é do volume. E vou botar aqui número inteiro. E aqui é decimal também. Compra, venda, esses são decimais. E esse aqui, abertura, o valor abertura decimal.
Isso aqui é uma data, só que no formato Unix. Então, eu vou até remover esse campo daqui, porque ele para a gente aqui não interessa nesse momento. Então, ok, esse aqui é o formato que a gente vai importar, tá? E veja que ele grava tudo aqui. Se você errar algum, é só vir aqui nesse cantinho aqui e apagar a etapa que você errou. Só que ainda assim, lembra que ele está fixo como Bitcoin? O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui o botão direito e vou criar uma função com base na cotação. E ele está dizendo para mim que ainda não tem um parâmetro de referência. Não tem problema. Eu vou clicar em criar. Vou dar um nome, cotação real. Vou chamar assim. E aí ele manda aqui, ele me permite que eu chame a função. Eu vou chamar, mas vai vir o resultado do Bitcoin. Isso aqui para mim, vou deletar essa chamada aqui. Isso aqui não me diz nada, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou abrir aqui, ó, aqui está a função. Eu vou abrir, clicar aqui no cantinho. Aqui está exatamente, vou ampliar. Aqui está exatamente a chamada que ele faz. Veja que o Bitcoin está fixo aqui. Então, eu vou passar um parâmetro chamado moeda. Eu posso dar outro nome, tá? Isso aqui não tem relação com a coluna nem com o campo que está aqui nas moedas, tá? Eu vou botar moeda as text, que é um campo texto. E o que eu vou fazer aqui? Não é aqui que eu troco a moeda. Eu vou apagar o BTC, vou fechar as aspas, né? Vou colocar um E comercial para concatenar, vou botar moeda, que é o nome que eu escrevi ali em cima, e vou concatenar aqui, só para ficar mais fácil de ver. Né? Separei aqui. Então, está mais fácil de ver agora. O campo moeda está aqui. E aqui eu não preciso fazer mais nada, todas as operações estão feitas. Né? Quando eu saio, ele pergunta, né, que a definição mudou e tal, eu dou um OK. E eu coloco aqui, agora tem um parâmetro moeda. Se eu botar aqui ADA, por exemplo, ele me trouxe a cotação da ADA. Pronto, a função está funcionando. Eu vou deletar essa chamada. E agora o que eu tenho que fazer? Dentro da minha tabela, lembra a minha tabela moeda? Então, eu vou criar aqui os campos que estão na cotação, para ele já trazer as cotações aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui em moedas e eu tenho que adicionar colunas, certo? Só que eu não vou adicionar qualquer coluna. Eu vou aqui em adicionar colunas, eu vou adicionar a coluna que invoca a função. Né? Então, eu vou invocar uma função para adicionar a coluna. Qual o nome da nova coluna? Eu vou botar aqui cotações. Mas o que importa é o que está aqui, ó. Function query, que foi a função que nós criamos ali. Pronto. E aí ele vai perguntar para mim o seguinte, olha, eu tenho que passar o parâmetro moeda. Eu estou na tabela moeda. Qual é o parâmetro moeda? Se eu tivesse outros campos aqui, ele até viria para eu selecionar. Como eu só tenho o campo moeda, o único que eu vou passar aqui é moeda. Poderia passar mais de um parâmetro, poderia ter só o parâmetro moeda com outros campos aqui e selecionar só o campo moeda. Vai depender de cada caso. Vou dar um OK. Ele me diz que existe um requerimento de privacidade de dados. Eu vou continuar, porque eu vou ignorar, inclusive, isso, porque é uma informação pública, né? Salvei. E quando eu salvei, o que ele fez aqui? Ele me disse, ó, para Bitcoin eu tenho uma tabela. Para ETH eu tenho uma tabela. Para o ADA eu tenho uma tabela. Ué, mas e os campos que estão lá dentro? Estão dentro dessas tabelas. Né? Então, quando eu clico aqui, ó, veja que ele vai abrir. Está aqui. É o que eu quero. Mas quando eu vou na moeda original, eu não tenho essa informação lá. Né? Então, eu vou voltar um nível. E o que eu vou fazer? A mesma coisa aqui, ó, clicar em expandir, nesse botãozinho aqui. Ó. Cliquei em expandir. Quais colunas que eu quero expandir? Todas. E não quero usar o nome original da coluna como prefixo, então ele já está desmarcado. E OK, pronto, está aqui minha tabela. Minha nova tabela moeda, ela é composta pela tabela de moedas mais as cotações das moedas atualizadas pela minha função.
certo? Então, agora eu vou aqui na aba iniciar, né? Fechar e carregar. Olha o que vai acontecer aqui. A minha tabela já mudou, né? Ele trouxe aqui agora só aquela tabela interna que a gente viu lá das moedas. Mas por quê? Porque aqui ó, ele criou uma só de cotação, ele criou as de moedas. E as de moedas, veja como é que ela está agora, né? Lembra que ela só tinha essa coluna? Ela já está aqui com todas as colunas que nós colocamos. Eu poderia até fazer outras formatações aqui, dizer que formatar aqui como moeda, e aí no meu caso aqui está como reais e não é reais, aqui essa coluna não é, vou voltar aqui, então por exemplo, aqui é moeda, né, ajustou, só que ele está interpretando isso aqui como um texto, aí eu tenho que fazer aquele ajuste da casa decimal, mas enfim. Você pode formatar da melhor maneira que você quiser todos esses registros que estão aqui. Olha, ele trouxe aqui, aí eu posso expandir o tamanho do campo. Isso aqui ele veio como um número, tá vendo? Aí eu tenho que fazer a formatação do campo para ele não ficar exibindo o número dessa forma. Eu posso vir aqui, eu posso botar com casa decimal, posso botar sem casa decimal. Então vem aqui número, sem casa decimal e dou OK. Pronto, o número está todo aparecendo. Enfim, agora é manipulação de Excel. Aí você pode falar assim, poxa, mas o dado está fixado desde a hora que eu fiz a carga na chamada da API. Sim, cada vez que você quiser o dado atualizado, você vem aqui em dados, atualizar dados, e ele vai trazer uma nova, ele vai fazer a chamada nas APIs e vai trazer novos valores. Repare que os valores estão mudando cada vez que eu chamo, porque é cotação em tempo real. E eles vão mudando. Tá? Agora, se você quiser que esses dados sejam atualizados automaticamente, nós temos um vídeo aqui no canal que essa atualização é feita, essa chamada de atualização é feita pelo Power Automate. E aí você pode botar de 1 em 1 minuto, 10 em 10 segundos, você atualizar automaticamente enquanto você só ajusta as moedas que você está trabalhando e as outras colunas que não vêm automaticamente da cotação. Vou deixar um card aqui do vídeo e você tendo interesse pode buscá-lo e com certeza vai conseguir fazer uma automação bem bacana aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se tiver qualquer dúvida, deixem aqui no comentários que eu respondo a todos, né? Se inscreva no canal, deixe seu like para a gente poder chegar com esse conteúdo a mais pessoas. Se tiver qualquer vídeo novo, qualquer informação que você gostaria de ver aqui no canal, por favor, deixe nos comentários, que a gente está sempre lendo e eu quero trazer conteúdo sempre bacana e atualizado para vocês. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.